Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Ah, ótimo. Então, quero desejar boa noite a todas e todos. Eu sou a Simone Weitzel, eu sou da Unirio, do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia e do Departamento de Biblioteconomia. Bem-vindos e bem-vindas à sexta sessão do ciclo de palestras As Marcas de Proveniência e Cultura Material, uma realização do grupo de pesquisas, do grupo de pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental, do Departamento de Biblioteconomia da Unirio. E também da Oliveira Lima Library, da Catholic University of America, e da Biblioteca de Manguinhos, da Fiocruz. Hoje nós vamos ter a palestra da professora Stephanie Cavalcante Freire e também da professora Alicia Durra Luz. Vamos começar com a professora Stephanie Freire. Eu vou falar um breve currículo, né? Por conta do nosso tempo. Então, a Stephanie Cavalcante Freire é professora assistente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, doutoranda em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, mestre em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, integra o Departamento de Biblioteconomia da Escola de Biblioteconomia da Unirio e ministra as disciplinas História do Livro e das Bibliotecas 1 e 2 e Políticas de Preservação de Acervos Bibliográficos. Stephanie, seja bem-vinda. Você tem 30 minutos para apresentar e somos todos ouvidos. Obrigada por sua presença. Estamos vendo. Pode dar continuidade. Peço desculpas aqui, o computador travou, computador novo, enfim, mas acontece. Boa noite a todos e a todas.
Começo agradecendo a comissão organizadora do evento, além de todos os colegas da mesa, as professoras Alícia, da UFBA, a professora Simone Weitz, inclusive agradeço pela apresentação. Agradeço a todos aqui que estão presentes, né, que tiraram um pedacinho do tempo tão precioso para participar das marcas de proveniência e a cultura material. Esta comunicação ela é intitulada As Dedicatórias Manuscritas, enlaces entre a escrita de si, registro e memória nas bibliotecas particulares, privadas e institucionais. Né? Antes de entrar no objeto de análise, que é a dedicatória manuscrita, eu gostaria de fazer uma brevíssima, né, digressão no que tange a dedicatória no contexto da história do livro manuscrito e impresso, né, chegando até a dedicatória manuscrita, que é objeto da minha análise. Né? Então, a dedicatória ela pode ser uma imagem ou um texto impresso ou escrito, né, que normalmente precede o texto de um livro. Né? Eu digo normalmente precede porque eu já vi várias dedicatórias inseridas nas capas dos livros, nas brochuras. Né? Então, a trajetória da dedicatória ela é um reflexo da história do livro. Né? No livro manuscrito, a dedicatória poderia ser uma imagem que circulava nos livros, né? Nos frontispícios dos livros, e retratava o dedicador ajoelhado, oferecendo ao príncipe ou outra autoridade que, por sua vez, estava sentado ao trono, sua obra, como a gente pode ver aqui nesse slide. Né? A gente tem o dedicador, que é aquele que dedica, que faz a homenagem, entregando para uma autoridade aí papal a sua obra. Né? Então, tratava-se, na verdade, de um dedicador ajoelhado, oferecendo a uma pessoa que poderia ser também um príncipe ou outra autoridade que estava aí sentada ao trono. Então, essa dedicatória não é apenas uma simples decoração ou ornamentação da edição do exemplar, né? Era um jogo político e público também, um elogio público, em forma de imagem, carregado de um jogo simbólico de manifestação de poder, né? Riqueza e sabedoria. Né? A dedicatória era uma representação de uma cerimônia que assinalava o reconhecimento e a submissão do dedicador, né? Daquela que faz a homenagem, perante uma autoridade, o que poderia ser papal, principesca, enfim, ou um mecenas. Né? No livro impresso, principalmente no antigo regime, e a dedicatória ela se manifestava em forma de texto impresso, claro, que quase sempre padronizado, né, e que circulava tanto na página de rosto, né, como a gente está vendo aqui, onde o dedicador fazia uma breve menção ao dedicatário, aqui no caso, oferecido à sua majestade o senhor Dom João VI, né? Essa é a dedicatória no livro do século XIX, aqui no Brasil, né? E imediatamente essa homenagem que era feita na folha de rosto, temos a dedicatória que a sucede, né? Então, são também textos públicos, né? Assim como os textos em forma de imagem nos livros manuscritos, né? Que normalmente apresenta esse texto aqui da dedicatória impressa, normalmente apresenta um tom laudatório, né? E era muito comum utilizar a retórica elogiosa, né? Então, os autores que dependiam dos seus escritos para sobreviver, eles estavam sujeitos à ganância do mercado livreiro, né? Então, os autores, os livreiros ou encadernadores, eles utilizavam a dedicatória como uma forma de garantir a vida, inclusive o sustento também, né? O direito de autor, ele só nasce no século XVIII, então os autores que queriam viver dos seus escritos, eles tinham que passar por essa espécie de rito que era muito comum no antigo regime, né?
Então, são também textos públicos que normalmente apresentam uma retórica elogiosa e cheias de cartas lisonjeiras, né? E essas cartas eram ofertadas às pessoas ricas, né? Um grande senhor, amigo das letras, e que sabia muito bem agradecer essas homenagens, né? Que eram feitas aí através das dedicatórias. Então, muitos senhores ofereciam cargos públicos ou grandes somas de dinheiro, tá? Isso era uma prática muito comum, tá? Durante aí, inclusive até o século XIX aqui no Brasil isso acontecia, tá? E aí vem no objeto de análise, né? E a dedicatória manuscrita? Bom, em meados do século XIX, os longos textos elogiosos, né, e os textos laudatórios impressos como dedicatórias, eles começaram a dar cada vez mais lugar a pequenos escritos, tá? Direcionados às pessoas mais íntimas. Então, a bajulação real, né, o papal, ela passaria a ceder lugar para homenagens despretensiosas, demonstrações de admiração profissional, afeto ou gratidão por alguma dívida intelectual ou mesmo cortesia para um amigo ou um familiar. Então, a dedicatória ela ainda servia como um veículo para obtenção de respeito ou de favores que o dedicatário pedia através aí dos textos da dedicatória. Então, com a maior aproximação entre o dedicador e o dedicatário, né, a dedicatória ela se transformou em uma ferramenta capaz de revelar enlaces que podem favorecer o estudo da personalidade, do talento e da história, tanto daquele que a elabora, quanto de quem a recebe. Então, a dedicatória manuscrita, ela assumiu relevância no século XIX e se diferencia da impressa por ser normalmente um texto presente apenas na obra do dedicatário e normalmente é direcionada para a pessoa que está viva, né? E isso confere ao exemplar, né, uma identidade, uma personalidade única, né? Aqui nós temos um exemplo de dedicatória, né, que essa dedicatória é de Raquel de Queiroz para Manuel Bandeira, né? Leia com jeito, fazendo força para gostar, senão eu fico desolada. Raquel, Rio, agosto de 53. Então, esse tipo de dedicatória nesses livros, né? Esses livros, ainda mais com dedicatórias escritas por personalidades importantes ou famosas, eles são normalmente muito procurados pelos colecionadores, pelos bibliófilos também, né? Contudo, quando não se trata de dedicatória de alguém famoso, mesmo inserido em algum livro muito procurado, ele também passa a ser repelido pelos próprios bibliófilos e colecionadores, né? Mas uma coisa muito importante que eu falo em todas nas minhas palestras é que a gente nunca pode subestimar o agente histórico, né? Inclusive, o Tiago Cirne, ele comentou isso na palestra de hoje, né? Que nossos escritos, a gente não sabe se serão avaliados, né, daqui a alguns anos. Então, a gente nunca pode subestimar, porque todos nós somos agentes históricos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu costumo trazer. O Mário de Andrade, por exemplo, ele era um bibliófilo muito requintado. Quando ele recebia um livro com dedicatória de um autor conhecido, ele guardava tal como ele recebera, e sem abrir, inclusive, as folhas. Ele comprava outro exemplar e, nesse sim, ele fazia as anotações que desejava, riscava os trechos, sublinhava as palavras, enfim. Né? E, hoje em dia, ele é mais estudado pelo estudo de sua personalidade como crítico do que pelas dedicatórias manuscritas. Né? Então, a dedicatória manuscrita ela tem um teor de escrita que é muito variável, justamente porque o texto é escrito e é definido pelo espírito momentâneo do dedicador, e isso torna o livro dedicado um verdadeiro repositório, né, de textos e literais, e tudo depende da relação aí do dedicador como dedicatário, como essa aí que eu estou mostrando da Raquel de Queiroz,
essa também de Cavalcante, meu querido Manuel, o de Cavalcante, né? E essa imagem aí, isso era muito comum do de Cavalcante, quando oferecia alguma coisa, ele normalmente acompanhava aí as dedicatórias com algumas imagens, né? Então, além, aqui temos, não temos, eu tirei aqui, que pena. Aqui nós temos uma dedicatória que é da Cecília, né, que é ao Bandeira, e tem o desenho da bandeira, né, em referência ao nome de Manuel Bandeira, Rosi Clemente, né, e aí tem a rosa desenhada, as pétalas traçadas à caneta, vermelho e o caule em tinta azul. E aí, Cecília, né? Então, esse tipo de dedicatória é feita no calor, né, posso dizer assim, do momento, né? Então, uma coisa interessante é que além da dedicatória manuscrita ser elaborada por alguém que não seja o autor da obra, uma pessoa pode presentear outra com um livro e que deseja escrever uma pequena manifestação de afeto ou mesmo gratidão. E cabe dizer que nem sempre podemos inferir que um livro que tem dedicatória manuscrita ele foi doado, seja num contexto de bibliotecas particulares ou institucionais, privadas ou públicas, né? Então, muitas vezes nós não podemos inferir que foi doado partindo aí da dedicatória como objeto, né? Então, o que nos ajuda a elucidar se um livro foi comprado ou doado é o próprio contexto e o texto da dedicatória, né? Então, por que é importante saber tal informação? Ora, se eu afirmo que uma biblioteca particular ela foi constituída, né, a partir de doação, e para isso eu levo em consideração as dedicatórias manuscritas, eu posso incorrer num erro ou não. Por isso é muito importante estudar e pesquisar a biografia do sujeito, seja uma biografia institucional ou não, como a própria Lúcia Napoleone comentou em outro contexto, mas a gente pode trazer aqui, porque afinal de contas a dedicatória é uma, né, marca de proveniência, né? Então, a dedicatória manuscrita, ela geralmente tem um padrão estrutural, né? E que a distingue de outras anotações manuscritas. Só um instantinho que eu vou molhar aqui a goela, né? Eu identifiquei esse padrão estrutural de dedicatória quando eu estava estudando a biblioteca do Manuel Bandeira, mas também quando eu estava estudando a biblioteca do Afonso Arinos. Então, o que eu identifiquei, né? Qual foi esse padrão? Primeiro, o uso das preposições, né? Isso é muito comum, né? Nas dedicatórias, as preposições a, ao, de e para, que são usadas pelo dedicador no início do texto, né? Conforme mostra essa ilustração aqui. Ao Afonso Arinos, oferece mineiramente o livro que não quis você escrever. O Hélio Viana, Rio, 14 de novembro de 45, né? Então, esses elementos, né, com exceção do para e do de, eles ajudam o leitor a identificar de imediato o gênero do dedicatário, né? A declaração de afetividade é uma prática comum usada pelo dedicador logo após as preposições, né? Aqui, nós temos uma... Só um instantinho aqui. Aqui nós temos uma dedicatória aos amigos Dona Aná, que era esposa do Afonso Arinos, né? E Afonso Arinos enviou este livro na tentativa de deixar nestas linhas todo mundo do meu afeto. No meu afeto, com uma palavra especial de hipnotizada admiração pelo talento excepcional, pela projeção universal do nome do professor, escritor e estadista Afonso Arinos de Melo Franco. Sinceramente, Juscelino Kubitschek, né? Aqui nós temos duas assinaturas do Juscelino e eu não sei explicar o porquê. Rio, 18/9/75, né? Há também o local onde a dedicatória ela foi escrita,
tá? Aqui nós temos uma dedicatória feita para o Afonso Arinos, elaborada pelo Carlos Drummond de Andrade, né? Paraná e Afonso, cujos nomes entrelaçados iluminam uma página deste livrinho. Toda a amizade antiga e nova do Carlos, Rio, 9 de 78. Então, esses são elementos comuns, né? A data e o local onde foi oferecido. Outro elemento comum na dedicatória é a palavra oferece como fechamento do texto, né? Ao poeta Afonso Arinos oferece o poeta Manuel Bandeira, Rio, 1930. Engraçado, né, que os dois colocam como poeta, né? Que o Afonso Arinos, ele gostava muito de poesia, né? A assinatura e a rubrica do dedicador, isso é muito comum, né? Nas dedicatórias, encerrando, né, o texto. Né? Aqui nós temos uma dedicatória oferecida para o Guilherme Figueiredo, né? Ao querido Guilherme Figueiredo, em vez do artigo que lhe prometi há tanto tempo, esta tradução do amigo Paulo Ronay, Rio, 15 de novembro de 44. Então, a verificação desse padrão, ela revela, né, que qualquer que seja o teor do texto da dedicatória, manuscrito, o conjunto dos seus elementos, ele constitui uma marca de proveniência, porque justamente identifica sua procedência, que é o dedicador, o destino, que é o dedicatário, e o itinerário, que é a data e o local, né? Isso é muito comum nas dedicatórias manuscritas. E o próprio Borges de Moraes falava que alguns exemplares têm uma verdadeira genealogia. Sabe-se de onde vieram, por que mãos passaram e onde se encontram hoje no momento. São geralmente peças que pertenceram ao próprio autor, fizeram parte da coleção de alguma personalidade, e esses exemplares privilegiados, esses livros de sangue azul, enobrecem uma biblioteca. Então, a procedência de um livro é, portanto, muito importante para o colecionador, né? E a dedicatória, ela pode, inclusive, instigar o leitor, tanto no que tange ao conteúdo do livro, quanto deixá-lo curioso, né, sobre as relações do dedicador com o dedicatário. Eu digo isso por experiência. Muitas vezes eu entrei em sebo ou mesmo em biblioteca, me deparei com o livro e, ao abrir, vi uma dedicatória e isso me levou a ler, enfim, a buscar mais informações, né? Então, por isso que eu afirmo isso, baseado numa experiência de pesquisa, né? Aqui nós temos a Guilherme Figueiredo, A Velha Admiração, do Logo Brunet, Rio, 16/11/76. O livro já tem apelido. Assim, essas dedicatórias, algumas dedicatórias, elas vêm com um certo bilhetezinho. Isso é muito comum, eu encontrei isso foi muito comum na biblioteca do Manuel Bandeira, do Guilherme Figueiredo, muito comum na biblioteca do Afonso Arinos. Observei isso também em outras bibliotecas particulares que eu já tive a oportunidade de estudar. Então, a partir dessas informações, é possível, sim, elaborar vários estudos, né, através desse padrão estrutural, né? Então, a dedicatória manuscrita, ela deve ser compreendida como fonte e objeto de estudos, né, porque justamente é uma ferramenta capaz de desvelar relações sociais e inserir personalidade no seu tempo e espaço. Né? Então, através da data e do local, é possível reconstruir a geografia das amizades da pessoa, né? Do espaço que a pessoa ocupava em determinado momento. Né? Então, é importante salientar para essas questões. Né? Deixa eu ver, que aqui eu passei. Aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui, que eu me enrolei. Então, é importante salientar que, para a incidência das dedicatórias manuscritas dentro de bibliotecas privadas ou institucionais, uma vez que as dedicatórias elas também forjam relações de amizade. Então, o fato de eu ter um livro com dedicatória de uma pessoa para outra não significa que eles eram amigos ou tinham uma relação de reciprocidade. Não, elas podem forjar relações sociais. Então, a incidência de livros dentro de uma biblioteca, ela pode sim confirmar ou não relações de amizade. Então,
Da mesma forma que a dedicatória, né, impressa ou manuscrita, são códigos sociais que podem se processar em torno do livro, né, a relação entre indivíduo e sociedade também se manifesta através das dedicatórias. E aí eu vou pular aqui para essa análise aqui de uma dedicatória oferecida ao Guilherme Figueiredo, né? E aí eu tomo a liberdade de ler. Senhor Reitor Guilherme de Figueiredo, toma a liberdade de oferecer-lhe esta coletânea de artigos escritos desordenadamente no conturbado ano de 1977. Relaciona-se ao ensino em nosso país, em particular ao universitário. O oferecimento é feito ao ilustre reitor. Seria falta de autocrítica oferecê-la ao renomado escritor. Renovando os meus agradecimentos, apresento as expressões de minha elevada consideração. José Carlos de Almeida, agosto de 78. Então, essa dedicatória, ela não foi oferecida para o Guilherme Figueiredo, mas para a figura que o reitor representava naquele momento, ou seja, a figura de reitor representada pelo Guilherme. Veja o título do livro, Omissão da Universidade. O dedicador, que por sua vez também é reitor na Universidade de Brasília, ele oferece o livro não pela relação de afetividade, mas pela força do ofício. Portanto, é uma dedicatória profissional e de relação de poder, tá? Isso é muito importante, por isso que eu digo que as dedicatórias, elas são códigos sociais que se processam em torno do livro. São documentos que, por sua vez, estão inseridos dentro de outros documentos. Isso dentro do contexto de uma biblioteca particular, seja institucional, privada ou pública, tem uma dimensão muito grande, especialmente se uma coleção particular, privada, é de propriedade de uma personalidade pública. E eu digo propriedade porque ninguém é dono de nada. Nós não somos donos de bibliotecas, nós somos proprietários. Porque nós morremos e a ideia é que as bibliotecas fiquem, né? Como, por exemplo, outras bibliotecas que eu já estudei. Então, a dedicatória ela pode desempenhar não apenas um papel político, como a gente está vendo aí nessa dedicatória oferecida ao Guilherme Figueiredo, mas um modo de sociabilidade também, capaz de criar e reforçar laços sociais e culturais. São documentos que se apresentam em forma de prosa, verso ou imagem e que podem ser apenas secos ou protocolares, né? Ou então verdadeiros relicários que podem evocar emoções, admiração, respeito, amor, carinho, amizade, enfim, sentimentos agudos ou espirituais, né? Pode ser versos de circunstâncias, justamente porque são escritos no calor do momento, né? E uma vez que revela os sentimentos vivenciados pela pessoa naquele momento que está dedicando. Eu vou dar um exemplo aqui prático, né? Enfim, Fabiano Cataldo e eu, nós fazíamos uma disciplina na pós-graduação na UERJ, né? Já não sei lá mais quanto tempo tem isso. Mas, num determinado dia, a professora perguntou se a turma já tinha lido Madame Bovary. Todos responderam que sim, todos menos eu, né? Eu não tinha lido. Isso soou estranho para algumas pessoas ali, né? Então, Fabiano foi, enfim, meses depois, comprou o livro e me deu de presente com essa dedicatória. Para minha amiga, companheira, irmã, obrigado pela paciência, atenção e carinho. Muitos anos de amizade ainda pela frente. E, por favor, não seja uma Madame Bovary. Risos, Fabiano Cataldo, carinha feliz. Ou seja, essa dedicatória, ela revela uma relação de reciprocidade. Porque se Fabiano não me conhecesse, ele jamais escreveria um texto e ainda assim falaria, não seja uma Madame Bovary. Eu não sei se vocês já leram Madame Bovary, mas eu sugiro aí que vocês leiam, que vocês vão entender o contexto do qual eu estou falando. Então, toda vez que eu leio essa dedicatória, né, eu me lembro desse episódio. Portanto, essa dedicatória é memória para mim. E o fato de eu guardá-la
não pode ser vista apenas como um gesto que foi vivido por mim e por Fabiano, mas uma clara tentativa de evitar o esquecimento. Nós guardamos muita coisa justamente para evitar o esquecimento, mas, por outro lado, nós nos desfazemos de muitas coisas justamente para esquecer. Então, a biblioteca ela tem essa relação, né? Muitas vezes queremos esquecer, assim sendo, não desfazemos de livros com dedicatórias e outras marcas de proveniência de pessoas ou de instituições que não são mais da nossa estima. E essa dialética é muito comum, não apenas em bibliotecas particulares privadas, mas, sobretudo, e infelizmente, em bibliotecas institucionais, justamente porque a questão política ela está muito introjetada em instituições e, portanto, à mercê das lutas e disputas inerentes da política daquele momento, né? Então, essa dialética entre esquecer ou não esquecer, ela é muito perigosa, sobretudo em instituições, né? Então, muitas coleções, bibliotecas, elas enriqueceram a partir de doações, né? Temos, por exemplo, o caso do poeta Fernando Pi, né? E ele nos contou, a quem? Né? A mim e o Fabiano, que nós temos um projeto na biblioteca dele enquanto ele era vivo. Infelizmente, ele faleceu em maio desse ano, se não me engano, em maio. Né? Depois que Pi se tornou conhecido na área de literatura brasileira, ele passou a receber muitos livros dedicados, né? Ele mesmo nos falou isso, né? Então, o prazer dos autores, né, de ter sua obra lida por um poeta laureado como Fernando Pi, certamente estimulou muitas das dedicatórias recebidas pelo Pi. Outros escritores provavelmente se aproximaram do Fernando Pi na busca de uma avaliação de seus trabalhos, que isso é muito comum. Objetivavam aprovação, um reconhecimento, uma autoridade, né? E aí eu vou dar um exemplo prático disso, que é o Ferreira Goulart, né? Ao mais humano poeta do Brasil, para mim, o maior dentre os vivos. Envio este ajuntado de versos escritos com a pressa dos adolescentes, mas talvez também com seu coração. Ferreira Goulart, São Luís, 25/8/49. Poeta Manuel Bandeira. Este livro custa nas livrarias, ai meu Deus, 15 cruzeiros, enfim. Mas para o Senhor eu peço apenas uma compensação. Leia-o. E o Ferreira Goulart, ele morava ainda no Nordeste, né? Era um adolescente, então ele mandou esse livro para Manuel Bandeira justamente porque toda biblioteca particular, ou seja, qualquer uma delas, ela é sempre uma possibilidade de leitura, né? Então, por isso que nós também gostamos de guardar livros. Então, para aqueles que enviam seus livros, a opinião de intelectuais consagrados é muito importante, né? Posto que são os criadores e os mediadores culturais, sua notoriedade eventual ou sua especialização legitima ou mesmo privilegia sua intervenção no debate da cidade, que o intelectual põe a serviço da causa que a defende. Então, podemos assinalar que a dedicatória manuscrita não é apenas uma forma de cerimoniosa de civilidade, né? De respeito, admiração, afeto, amizade, enfim, entre o dedicador e dedicatário. A dedicatória manuscrita ela é um veículo de comunicação que oferece pistas sobre os leitores que se formam em torno de uma pessoa, né? E, portanto, trata de uma marca de proveniência que atesta prestígio dentro de uma biblioteca particular. Então, as dedicatórias elas são documentos, sim, capazes de desvelar relações entre dedicador e dedicatário. Trata-se de uma rica marca de proveniência que se processa em torno do livro. Então, portanto, a dedicatória ela deve, né, ser inserida em bases de dados. Isso é muito importante para que nós possamos acessar, né, a informação. Então, a dedicatória manuscrita como informação, ela deve ser documentada através da transcrição do original, né, procedimento de salvaguarda que é essencial em acervo de memória. E aí vem a pergunta, né, como transcrevê-la, né? Aí eu transcrevo as dedicatórias usando o método de fotobibliografia ou de descrição ditascálica, né? Foi delineado pelo bibliógrafo Henry Stevens, um bibliógrafo que viveu aí no século XIX,
né, um bibliógrafo norte-americano, e ele dedicou a sua vida à captação da coleção americana para o British Museum, e trabalhou em várias bibliotecas americanas públicas e privadas. E originalmente esse método que foi criado, né, restringe a transcrição de folha de rosto, mas permite, claro, a fácil adequação de seus procedimentos à análise de dedicatórias. E eu utilizo da seguinte forma: eu copio letra por letra, conforme as maiúsculas, as minúsculas do texto impresso, evitando separações de sílabas, que por sua vez só colocar se ocorrer no original, e deve ser reproduzida exatamente como está no original, né? A marcação das mudanças de linha devem ser sinalizadas com 2 barras inclinadas, enfim, as anotações das datas na forma que aparece no original é muito importante. Então, a afirmação de que muito tesouro é salvo nas bibliotecas particulares, ela passa a ter um outro significado quando se leva em consideração as dedicatórias manuscritas presentes na coleção, né? Então, isso é muito importante. Aí eu vou seguir para as minhas considerações finais. Então, as dedicatórias manuscritas, elas podem ser compreendidas como um gesto baseado na teoria da reciprocidade, né, independente do texto, porque responde a uma necessidade social, cultural, tanto daquele que homenageia como do homenageado. A dedicatória ela pode ser caracterizada dessa forma, como uma relação de interdependência que tenta combinar amizade, admiração, respeito e também interesses, né? Pois através dela o autor pode construir, reforçar, forjar laços e relações de sociabilidade, o que poderia representar um aumento de prestígio e, por conseguinte, de status pessoal, social, profissional para o dedicador. Por que status pessoal, né? Para mim é muito importante que eu tenha um livro incorporado em uma biblioteca de uma grande personalidade. Ah, mas ela não vai ler, eu tenho certeza disso. Não, uma biblioteca particular é sempre uma possibilidade de leitura. E aí as minhas referências, e muito obrigada, e desculpa aí se eu falei rápido, eu tenho essa mania de falar muito rápido. Obrigada, gente. Obrigada, Stephanie. Foi lá nos minutos certinhos, né? E eu gostei muito da sua palestra. Ela foi, para mim, tão reveladora que, assim, é impressionante como extrapola a materialidade do livro, né? Você trouxe aspectos assim multidimensionais, com questões culturais, sociais, políticas, e por que não dizer emocionais, intelectuais, espirituais, né? E acho assim uma riqueza, né? Extraordinária. Tem aí um campo muito vasto, né, para ser explorado de estudo. Eu vou chamar então a Alicia do Ralose, né? É a próxima palestrante. Seja bem-vinda. Eu vou ler brevemente aqui, rapidamente, o seu currículo. Licenciatura em Letras Vernáculas pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre e doutora em Letras pelo PPGB em Letras e Linguística da Federal da Bahia, UFBA, pós-doutorado em Filologia, na UFBA também, História na UNB, estágio de pesquisa em Paleografia e Diplomática, com bolsa de professora visitante do exterior PVEX, CAPES, na Universidade de Coimbra, professora associada do setor de Filologia do Instituto de Letras da Federal da Bahia, para as disciplinas Paleografia Diplomática e Equidótica, não sei se é assim que se pronuncia, pesquisadora de acervos especiais há 25 anos. Seja bem-vinda e você tem 30 minutos para apresentar a sua palestra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço muitíssimo, é um prazer enorme estar participando do evento, um evento que eu sei que foi organizado com muito carinho. Tá? Espero que estejam me ouvindo e me vendo bem. Sim, a internet estamos vendo bem. Não está me ajudando muito. Eu pedi que passassem meus slides. Talvez alguns estejam um pouco curiosos com o título da minha fala, né?
o manuscrito no impresso, conhecer a paleografia para compreender as marcas de proveniência, mas foi justamente em função disso, né, que eu fui convidada para participar do evento, ou melhor, especialmente em função disso que eu fui convidada para participar do evento, porque o meu lugar de fala, e aí eu peço que passe o slide seguinte, é a paleografia. O meu lugar de fala aqui, nesse sentido, né, porque como a Simone falou na minha apresentação, né? Eu também trabalho há muitos anos com acervos especiais, então esse também é um pouco o meu lugar de fala. Mas, em relação à paleografia, é uma ciência, né? E para mim ela é ciência, ela não é arte, ela não é técnica, né? Ela pode ser olhada com muito mais profundidade do que um simples ensinamento de leitura e decodificação do que está escrito, né? Mas, assim, grosso modo, paleografia é compreendida como o estudo das escritas antigas sobre material suave, ou seja, a gente está falando de papel ou pergaminho, né? Pode passar para a seguinte. Mas a paleografia, ela também trabalha com caracteres externos, assim como com os materiais e os instrumentos da escrita, né? A origem e a evolução dessa escrita, a decifração e a interpretação do texto, né? Em vários tipos de escrita, em vários períodos, ciclos de escrita, né? Aí a gente tem 2 exemplos, mas a paleografia tem uma abrangência significativa. Pode passar aí. Eu gostaria de fazer essa citação, realmente, né? Porque eu comentei que ele é a ciência da leitura e decodificação dos textos antigos, né? Mas que também estuda materialidade, estuda evolução da escrita e etc. Enquanto ciência, a paleografia teria esse caráter totalizador e abrangendo todas essas finalidades, né? Razão por que costuma se organizar seu raio de atuação conforme os seus objetivos, os objetivos que a gente pretende alcançar quando aborda alguma coisa sob a perspectiva paleográfica, né? Então, a paleografia, ela pode ser uma paleografia de leitura, que dá suporte à leitura e à transcrição de documentos, né? Por outro lado, ela pode ser uma paleografia de análise, que viabiliza o entendimento do documento e a caracterização da escrita, com base em suas características constitutivas, né? É claro que, para chegar numa paleografia de análise, eu preciso passar por uma paleografia de leitura, né? Mas esse conhecimento da segunda etapa, essa paleografia de análise, ela normalmente é atingida por quem realmente é especialista na área, né? E ela nos abre um leque de possibilidades de olhares bastante significativos, como vocês vão ver mais adiante. Pode passar. Então, quando a gente está falando de paleografia de análise, eu estou falando da possibilidade da instrumentalização que a paleografia me dá para caracterizar a mão de alguém, caracterizar a escrita produzida por um determinado punho, né? Então, por exemplo, se eu estudar a morfologia, o caminho que a mão faz para traçar uma letra, por exemplo, né? A altura que sistematicamente a letra daquela pessoa, daquele scriptor vai ter, o peso que ele bota sobre o material de escrita, né? A forma como ele encosta uma letra na outra e como uma letra se molda pela outra, né? E sempre vou ter a possibilidade de analisar algumas letras muito características. Por exemplo, as que têm uma haste mais alta, né? Ou para cima, ou para baixo, né? E aí eu costumo caracterizar isso para compreender uma paleografia de análise, quando eu estou identificando mãos, quando eu estou analisando um scriptor, quando eu digo assim, olha, essa escrita aqui foi feita pela pessoa X. Eu posso não saber quem é essa pessoa, eu posso nunca ter visto, aliás, nunca vi, né, porque são escritas antigas, mas assim, eu posso não ter noção autoral, mas eu consigo caracterizar totalmente, né, a escrita daquela pessoa. E isso faz bastante diferença. Eu costumo usar esses símbolos aí que estão do lado, né? Pode passar, Fabiana.
Quer dizer, não sei se o Fabiano está passando. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, né? Aí a gente tem comparação de uma mão com 3 outras mãos. Eu quero saber quem é que escreveu um manuscrito que eu tenho na mão. Nessa primeira coluna, eu tenho o meu manuscrito. Tá? Nas segundas colunas das outras 3, eu tenho possibilidades de autoria, né, desse manuscrito que eu tenho na mão, certo? Então, eu olho, por exemplo, para a segunda linha, para o D, e digo, ó, o D que eu tenho na mão é diferente do D desse outro manuscrito. Assim como eu digo na segunda coluna, que também é diferente. Quando eu vou para a terceira coluna, eu digo, olha, esse D que eu tenho aqui é parecido com o D desse outro manuscrito. Pode ser que eles tenham sido feitos pela mesma pessoa, né? Mesma coisa se eu olho a última letrinha dessa primeira coluna, né? E o que está ao seu lado como um igual. É mais rápido, é uma escrita mais ligeira, mas o traçado, o caminho, a característica dessa escrita é exatamente a mesma, né? Então, eu consigo dizer, olha, eu suponho que esse T tenha sido traçado pela mesma mão, no mesmo período, né, que esse outro T aqui. Pode passar. E aí, eu trago para a gente conversar agora 2 exemplos de como a paleografia pode ajudar aqueles que trabalham com acervos impressos, com marcas de proveniência, com cultura material, né? Aí, fazer uma leitura para além, né, das características do impresso em si, né? Porque muito mais do que decodificar o que está escrito nos impressos, ser competente em paleografia permite que o pesquisador obtenha uma gama muito significativa de informações sobre a proveniência de uma obra, sobre as leituras feitas sobre aquela obra, sobre o uso que essa obra teve na mão, né, de por quem ela passou, certo? Pode passar. Então, nós temos um livro, na capa, eu tenho a data de 1503, perdão. É o único lugar onde eu tenho essa indicação de data, né? Claro que as características do impresso em si vão me dizer que ele é, de fato, um livro desse período, um impresso desse período, né? Mas se eu olhar para as características do que está escrito, manuscrito nele, eu tenho mais convicção ainda de que esse, de fato, é um livro desse período. Eu vejo aí nessa primeira imagem, quer dizer, na segunda imagem, né, que ele passou pela mão, desculpa, era um N, um tio em cima do U e saiu outro código, né? Ad usum frater benedicti, né? Então, ele passou pela mão de alguém que se chamava, né, irmão Benedito de Jesus. Não sei porque desformatou aí, enfim. Pode passar. De Jesus. Né? Pode passar para o próximo. Pode passar o slide? Vocês estão me ouvindo? Ah, ok. Pois, a capacidade de ler a marginalia desse texto vai me auxiliar tanto na identificação desse texto, como na datação, na compreensão da proveniência dessa obra, na relevância que essa obra teve para o conhecimento da sua época, ou de outras épocas, porque a leitura pode ser, a leitura pessoal, a leitura anotada, ela pode ser feita em períodos muito posteriores, né? Mas, como eu disse, eu tenho uma datação, né, que é aquela da capa, 1503, que é posterior, evidentemente, mas eu não tenho um outro lugar na obra, né, onde essa data esteja explícita. Pode passar. Porém, contudo, todavia, vocês devem ter visto que foi uma obra bastante estudada, bastante lida. Eu acho que uns 50%, mais ou menos, das páginas dessa obra estão anotadas, sublinhadas, discutidas, né? O texto está em latim, as anotações também estão em latim, né?
Mas a paleografia de leitura, de análise, ela me dá a possibilidade de olhar a forma da letra, antes mesmo de olhar o conteúdo. Então, mesmo que alguém me diga assim, Alicia, eu consigo identificar as letras, mas eu não consigo saber o que está escrito porque eu não sei latim, por exemplo, né? Eu consigo olhar para isso e dizer assim, olha, todas essas anotações foram feitas por uma única mão. Então, esse livro foi lido, trabalhado, burilado por esta pessoa, pode ter sido lido por outros vários, claro, mas quem deixou as marcas foi uma única mão, né? E com uma escrita que tem características muito contemporâneas à data de publicação da obra. O que isso significa? Eu tenho um traçado, uma tipologia de escrita, que é uma gótica cursiva, né? Eu fiz aí dei um zoom aí, né, na escrita, né? Então, é uma tipologia de escrita que é usada nesse período e que logo depois já começa a perder um pouco o seu uso. Nós passamos, logo depois, nós começamos a passar cada vez mais para a humanística, né? E chegamos nas humanísticas cursivas, muito nas letras características que a gente tem hoje. As características do sistema abreviativo usado nas anotações dessa obra também são muito correntes no período de produção dela, né? As características da tinta, as características do material, do suporte, perdão, do instrumento de escrita também são bastante característicos do período, né? E as anotações dessa obra me demonstram o quanto ela era relevante no seu período de publicação. Passa aí. Perdão, volta. Ela foi publicada, volta mais uma, e logo em seguida ela foi muito estudada, ela foi muito anotada, né? O que significa que ela fez muito sentido. Então, a recepção dessa obra, né? Recepção de leitor, né, dessa obra, foi bastante significativa para o período dela. Então, ela acaba de ser publicada, já é lida, já é anotada, né? E com bastante cuidado, inclusive, né? A pessoa volta e meia discorda, ele dialoga bastante, né, com essa obra. Pode passar os 2 slides. Mas, aí. Então, no segundo exemplo, a gente tem uma obra, 3 mãos, mão mesmo de punho que escreve, né? 5 posses e 2 leituras, certo? A primeira mão é essa que vocês estão vendo aí. Eu estou falando em primeira, né? Porque organizei cronologicamente essas marcas, né? De posse, entre aspas, de pertencimento em algum momento, né? Que depois vira uma proveniência, né? Mas eu organizei isso pelas características paleográficas que isso me dá, que essas escritas me dão, certo? Então, essa primeira mão aí, ela provavelmente, nessa parte que vocês estão vendo, ela bota a sua marca de propriedade. Deve ser um nome, uma assinatura, mas eu não consigo dela ver quase nada. Eu vejo que é uma escrita de período século XVI, XVII, né? Consigo decodificar um N, consigo decodificar um S, mas não consigo ver o nome que estaria escrito. Mas isso não faz diferença. No meu caso específico, isso não vai fazer diferença. Passa. Eu consigo identificar uma segunda mão. Então, esse livro sai da mão, daquela letra que a gente não consegue decodificar, né? Quem é? Vai para a mão de Antônio Pereira da Maia, que tem uma letra humanística linda, né? Bem clara, bem pausada, né? E depois passa para a mão do Convento do Carmo do Porto, certo? Com uma terceira mão, muito bonita também, né? E até com características mais antigas do que a letra anterior. Pode passar. Depois, essa obra é comprada num leilão pelo Dom José Endres, aqui do Mosteiro de São Bento da Bahia, né? Ele nos deu as pistas de deixar o ex-libris marcado, né? O ex-libris dele, né, em várias obras, e deixar um manuscrito, um caderno manuscrito, em que ele anota
todas as obras que ele comprou numa viagem, né, que ele fez à Europa. Ele comprou uma série de obras em leilão, e essas obras passam a depois integrar o acervo do Mosteiro de São Bento. Então, nós temos uma quinta marca, né, que é o proprietário atual. Então, temos as 4 proveniências e um proprietário, né, que é o Arquivo do Mosteiro de São Bento. Pode passar. E nessa obra, nós temos 2 leituras, como eu falei. Essa primeira mão, que eu não consigo identificar o que diz nessa primeira página, né? Mas eu consigo ver a escrita dela, eu consigo ver os comentários dela, eu consigo ver a análise que ela fez sobre a obra. Não foram muitas, são, sei lá, acho que 10% das páginas, né, que estão anotadas por essa outra mão, mas a definição da letra, a forma da letra, né, todas aquelas características de ductos, de nexos, etc., que eu falei antes, elas estão bem claras, e a gente consegue, então, saber, fazer o percurso de leitura dessa mão aí, inclusive chegar às inferências, né, de que letrinha poderia estar aí por trás desse primeiro, que está um borrão, né? Pode passar. A segunda mão, que escreve, que lê, né, que faz uma série de anotações na marginalia, né, é esse Antônio Pereira da Maia. E por que eu sei? Porque a letra que está escrevendo, a mão que está escrevendo essas anotações internas, que inclusive é a mesma mão, porque é a mesma tinta e o mesmo instrumento que faz todos os sublinhados do texto, né, desse Antônio Pereira da Maia. Pode passar. A terceira mão, provavelmente por ser de uma instituição, né, por ser uma obra que passa de individual a coletiva, né, ela não tem nenhuma anotação, nenhum estudo, né, não tem nenhuma marca de leitura dentro dela, nenhuma pista de leitura que a gente possa depreender. Né? As outras, a quarta e a quinta, menos ainda. Né? Pode passar. Então, uma pesquisa aprofundada sobre as marcas de proveniência pode passar por um conhecimento aprofundado da paleografia, né? Para ter olhos para ver além do manuscrito, né? Perdão, o manuscrito além do impresso, né? Pois as informações que estão latentes em um exemplar podem ir muito além da decodificação da escrita em si. Como eu falei, muito mais do que compreender o que está escrito, a forma do que está escrito, a forma como está escrito, né? Muitas vezes me dá tanta informação quanto o conteúdo do texto que está anotado ali. Pode passar? Minhas referências, e eu muito obrigada. Obrigada, professora Alícia. No tempo também, né? E achei assim, admirável a forma, né, como você demonstrou com tanta simplicidade, né, o alcance de um assunto tão difícil, né, complexo como a paleografia, e como isso é importante, né, para o campo das marcas e proveniências, né? Fiquei assim admirada. Parabéns. Que bom. Eu vou então passar para as perguntas. Tá? Eu tenho já aqui anotado 2 perguntas. Para Stephanie. É uma pergunta bem grande, eu vou ler aqui. Da Libânia Silva. Ela diz: fascinada com a apresentação e refletindo aqui sobre como tem sido a nossa prática atual de comprar livros virtualmente, selecionar a opção de presente, né, para presentear, e escrever uma dedicatória no site da editora ou da intermediária, que, por sua vez, imprimirá o breve texto encaminhando-o junto com o livro. Será que no futuro estudos como esse serão possíveis? Stephanie, para você, deu para entender, minha querida? Minha leitura não foi tão eu entendi. Não, eu entendi sim. A dedicatória manuscrita, ela já foi utilizada por várias editoras, inclusive livrarias, como um instrumento de atração, de venda de livros. Eu lembro que uma vez eu estava na Travessa, e aí eu vou chegar no ponto que ela tá perguntando, né? E eu me deparei com várias mulheres enlouquecidas porque queriam comprar o livro, que havia uma dedicatória
do Gianecchini no livro. Eu pensei, isso não é uma dedicatória, isso é um autógrafo. Porque, embora autógrafo é escrito pela própria pessoa, mas eu entendo que autógrafo, comparando a dedicatória manuscrita, ele é um contato superficial que a pessoa teve com o dedicatário. Nesse caso, não houve nem uma aproximação entre ambas as pessoas, mas ela é uma estratégia de venda que funcionou muito bem. No que tange os livros que a gente compra, né, e que são virtuais e que a gente manda escrever uma dedicatória, eu lamento muito, porque talvez a Alicia concorde e possa falar um pouquinho mais sobre isso, porque a escrita de si, ela revela muito o aspecto, inclusive espiritual da pessoa naquele momento. Inclusive, a Alicia deve falar um pouco, se quiser, pode falar um pouquinho mais sobre isso, que existem, inclusive, estudos que mostram, né, a pessoa estava com raiva quando escreveu isso, não é bem isso que eu quero dizer, mas estava num calor ali do momento, muito peculiar, né? Esses livros que a gente compra e manda dedicar, infelizmente, não vem acompanhado desse tipo que eu chamo de escrita de si, e que revela enlaces de um tempo, sabe, que a pessoa está vivendo. E, infelizmente, eu acho sim que acho que caminha para, sim, eu acho que terá estudo sobre isso, a partir principalmente porque se há uma intenção de um estudo sobre isso, claramente a pessoa está elegendo aquele instrumento como fonte e objeto de pesquisa. Porque qualquer documento, qualquer coisa, qualquer objeto que você possa extrair uma informação, ele se torna documento. Depende da interpretação que nós damos a ele, mas a intenção já é uma eleição. Eu não sei se eu respondi, mas eu acredito que sim. Infelizmente, esse tipo de dedicatória está sumindo, justamente pela tecnologia que tem avançado cada vez mais, né? O som da Simone... Perdão, pensei que tivesse ligado. Agora ligou. A Libânia respondeu aqui no chat, né, que ela concorda com você. Né? A professora Alicia quer comentar sobre isso? Eu quero. A questão é justamente, a Stephanie estava apontando bibliotecas de propriedade de pessoas que têm seus acervos estudados, o que é bastante significativo para nós, né? Que trabalhamos com acervo de modo geral. Eu venho de uma escola, há 25 anos atrás, né, de acervos de escritores. Então, acervo do Érico Veríssimo, do Mário Quintana, né? E é bastante comum que a gente se depare, claro, na biblioteca de um autor, né, com todas as relações dele, com todas as leituras feitas por ele, né? E hoje em dia a gente tem uma febre de leilões, de vendas, né, de livros e documentos pela internet, e muitas vezes eu me deparo com, por exemplo, livro assinado ou com dedicatória de Érico Veríssimo, que é uma letra que eu conheço muito, né? Bater o olho, por mais que a pessoa tenha copiado a forma de fazer, só se o falsário for muito hábil, né? Então, assim, esse traçado na dedicatória, ele também dá muita informação, muitas vezes, inclusive, informações em termos legais, jurídicos, né? Para além disso que a Stephanie disse, né? Quando a pessoa está numa escrita aligerada, por exemplo, né? Numa escrita mais íntima, numa escrita quase que é uma brincadeira, por exemplo, o Érico também adorava fazer desenhos, né, nos seus livros, né? O que é bem interessante, mas ele, obviamente, fazia isso, né, para aqueles com quem ele tinha intimidade, né? Eu, por exemplo, se estiver dando um autógrafo, odeio dedicatórias e autógrafos quando eles têm que ser dados por mim, né? Minha letra fica infinitamente mais desmanchada do que ela já é,
né? Apesar de ter as mesmas características da minha escrita, né? Com os mesmos traços e etc., mas ela demonstra o meu estado de espírito naquele momento, com certeza, e isso é muito importante, né? Essa dedicatória delegada, né? Tipo, entrar no site da livraria e escrever o que eu quero dizer para o outro é uma escrita delegada, né? É uma escrita que desde sempre, né? A gente estuda, desde a Idade Média, escrita de chancelaria, a escrita do outro, quer dizer, escrita nossa pelo outro, né? Eu estou atribuindo a alguém a possibilidade de traçar uma informação que vai ser impressa, perde essas marcas, né? Da manuscríptica possível, né? E perde essa intimidade, com certeza, perde as assinaturas, a possibilidade de inserir elementos iconográficos que não são a escrita em si, né? É interessante, mas sinal dos tempos, faz parte. Professora Alice, aproveitando que você está aí com a fala, tem uma pergunta da Fátima Almeida. Ela pergunta: a análise da tinta, que é a mesma do nome das anotações, é feita somente na base da observação? Muito interessante. Tá, na verdade, assim, óbvio, estou falando de um olho muito treinado, de alguém que foi ao manuscrito, ao impresso, né, para olhar a materialidade, etc., etc., né? E estou falando de características gerais de tipos, por exemplo, tintas de base orgânica, que vão ter características específicas visuais, inclusive, né? Mais claras, com menos fixador, menos acidez, menos oxidação, né? Material de escrita, por exemplo, muitas vezes a gente consegue ver o traçado de uma pena metálica, consegue ver o arranhão que produz, quer dizer, que produz uma pena metálica, ou a falta dele produzida por uma pena de ave, por exemplo, né? Uma escrita metaloácida, ela deixa marcas bastante significativas se o suporte for receptivo a ela, também ácido, né? Mas é claro que para eu, por exemplo, datar essa escrita, ou para eu dizer quais são os elementos químicos que produziram essa tinta, né? Eu vou precisar de uma análise química mesmo, laboratorial, assim, muito mais avançada, né? Obrigada. Eu agora vou fazer uma pergunta para a professora Stephanie, da Maria Cláudia Santiago. Ela diz: gostaria de saber se as dedicatórias impressas continuaram a ser colocadas nos livros dos séculos XIX e XX, e se tiveram matérias em que elas eram predominantes. Deve ser áreas, né? As áreas predominantes. A dedicatória impressa, ela circulou, eu digo dedicatória impressa enfadonha, elogiosa. Isso acontecia muito no Brasil, né? Até o final do século XIX, isso era muito comum, né? Justamente porque através da dedicatória você podia ascender na carreira, tá? Isso era muito comum. No século XX, sim, a dedicatória ela também é impressa, a ABNT, inclusive, fala disso, é opcional, né? A gente pode ou não colocar, inclusive, no trabalho de pós ou no livro, mas eu costumo dizer que são dedicatórias protocolares, né? São secas, porque como elas são públicas, diferente das dedicatórias manuscritas, o teor de escrita ele vai variar muito, né? Então, sim, os materiais impressos são os mesmos do papel, né? do próprio livro, acho que é isso que ela quis dizer, e até hoje é comum, né? Enfim, não sei se eu respondi. Obrigada, professora Stephanie. Eu queria falar não é exatamente uma pergunta, eu queria ouvir os comentários da professora Alicia sobre alguma coisa de pesquisas sobre bibliotecas religiosas, se você percebe algo diferente, por exemplo, alguma expressão típica do campo. Não sei se me fiz entender. Bom,
o que a gente vê muito em bibliotecas do âmbito, bibliotecas e acervos, né, do âmbito eclesiástico, é que elas têm muito a ver com as características da formação do patrimônio das instituições religiosas, né? Em especial as regulares, né? Os conventos, os mosteiros, etc. Então, nós vemos uma quantidade grande, né, de obras dentro de uma biblioteca religiosa, né, que aquele leitor ou aquele usuário, né, que não familiarizado com isso vai dizer assim: o que esse livro está fazendo aqui? Né? Esse livro está com carimbo de não sei quem, como é que ele veio parar aqui? Né? E uma característica também é não se apagar essas proveniências. Então, ela vai recebendo proveniência em cima de proveniência, né? O que é ótimo, e muitas vezes são obras que datam, né, de períodos anteriores ou bem anteriores à formação, à fundação da própria instituição no Brasil, por exemplo, né? Porque elas vêm como heranças inteiras, ou elas vêm, como o caso das duas que eu mostrei, né, adquiridas em leilão na Europa e coisa e tal, de outras instituições religiosas, já tinham passado por outras pessoas, né, mas estavam em outras instituições religiosas, muito anteriores à formação do mosteiro daqui, por exemplo. Né? Então, elas têm essa cara. Né? E quando elas entram na instituição religiosa, geralmente é porque elas têm alguma relação. Então, por exemplo, são obras de estudo teológico, geográfico, ou filosófico, ou histórico, né? Então, muitas vezes, por exemplo, elas vêm já com marcas, né, de leitura, de escrita, às vezes até de corrupção, né? Tem rasuras em páginas inteiras, né? Ou então recortes, assim, tipo a censura na obra, né? Muito dependendo de quem leu, de quem usou, etc. Né? E as expressões em latim vão estar sempre presentes, primeiro, porque elas fazem parte da lógica das marcas de proveniência e pertencimento, e segundo, porque elas também fazem parte do cotidiano das instituições religiosas, basicamente até hoje, né? Obrigada, super interessante. Eu colhi aqui um comentário que eu vou aproveitar para falar para você, professora Alice, é da Maria Cláudia Santiago. Ela disse assim: paleografia é fonte de pesquisa não só pelo que está escrito, mas como está escrito, pela forma, pelas abreviaturas e por diversas outras características que a análise da paleografia traz. Realmente é um comentário assim, traduziu bem, né? Essa sua apresentação. Você quer comentar alguma coisa? Uma coisa que me preocupa um pouco, quer dizer, me preocupa por um lado, mas fico feliz por outro. A paleografia voltou à moda, né? Então, assim, tem muita gente fazendo paleografia ou se alçando paleógrafo, né? E dando curso de paleografia, etc. E, na maioria dos casos, o que a gente está vendo é paleografia, sim, mas é uma paleografia daquele primeiro nível que eu falei, que é a paleografia que fica no nível de vamos decodificar o que está escrito aqui. Tá? E essa capacidade, esse limite de capacidade, ele faz com que a pessoa olhe para uma cópia do século XX e diga que é um original, mesmo que a cópia não seja assim mal intencionada, seja só uma cópia, né? Tem cara de antigo, a pessoa que não está acostumada, né, vai achar que ela, que ela é um original porque ela é antiga, né? Tem cara de letrinha velha, ok. E não é bem assim, né? E como eu disse, assim, eu gosto muito desse caminho da paleografia de análise. Eu acho que a amplitude desse campo é uma coisa tão grande, né? Semana passada, eu acho, eu dei uma palestra no ciclo de palestra Memória e Arte, falando de vários casos, né, de uso dessa paleografia de análise, e para cada uma delas a gente tem que ir por um caminho diferente. A metodologia vai se fazendo à medida em que a gente se depara com o manuscrito na frente, né? Porque eu tenho textos de muitos períodos, né?
com escritas com funções diferentes. Então, uma escrita com uma função mais formal, ela vai provavelmente estar postada, né, sobre uma letra mais bem talhada, etc. Né? Se é uma escrita corrente, ela vai ter outras características, muitas vezes até no mesmo período. Tá? E isso é importante que as pessoas que trabalham com paleografia saibam olhar. Né? Claro que, por exemplo, um bibliotecário que trabalha num acervo de obras do século XVI, XVII, XVIII, alguma coisa de paleografia ele vai ter que saber, né? Mesmo que seja no nível da decodificação, no nível da leitura. Mas se ele conseguir ir para o nível da análise, se ele conseguir ir para o conhecimento dos tipos de abreviação, dos tipos, né, de abreviação, que é o conjunto de abreviaturas, siglas, sinais abreviativos, etc., né, que se usava numa dada época, se ele conseguir saber o que está por trás desse uso, né, isso dá para ele uma possibilidade de olhares infinitamente maior. Né? Então, assim, são competências que seriam muito bom que as pessoas tivessem. Caso não tenham, é bom que haja quem tenha para que possa trabalhar em conjunto, porque assim, trabalhar num material tão heterogêneo, com tanta informação, um olhar multidisciplinar é sempre ótimo, né? Porque aí são muitos olhos, muitas experiências, muitas expertises para um mesmo objeto. Né? Cada um vai ter diferente. Com certeza, né? Eu tive a aula de paleografia, né, no curso de biblioteconomia, mas foi exatamente isso que você falou, né? Não era essa outra vertente que você está trazendo, né? Tinha aquelas listas das abreviaturas, era uma coisa mais textual mesmo, né? A paleografia, a primeira parte, ela tem sempre... Quer dizer, todo mundo que quer chegar na segunda tem que ter passado pela primeira. Tem que ter passado. Né? E não é num cursinho de 15 dias, não é num semestre eletivo que a gente dá conta de chegar, né, num nível de paleografia de análise. Né? Mas é um campo de pesquisa riquíssimo. E outra coisa, a paleografia diplomática estava presente no primeiro currículo do Brasil, né? Do curso de biblioteconomia na Biblioteca Nacional. Né? Sim. A sua importância, né, vem, né, reconhecida aí já na formação de bibliotecários. Ela ainda existe como disciplina obrigatória, inclusive, em algumas instituições, para minha sorte, na minha. Mas tem sido cada vez mais raro e tem sido, assim, muito terceirizado esse trabalho. Eu estou com esse manuscrito, preciso que leiam. Ótimo, mas e cadê o olhar, assim, de especialista nisso? Mas um grafólogo, né? É um grafólogo, porque se você imprime uma força, você está com mais energia, né? Se você está leve, você tem uma outra relação com a pena, enfim. É admirável isso. Alguém mais quer falar? Stephanie, você quer complementar? Não, só um depoimento. Eu trabalhei na coleção do Afonso Arinos e me debrucei mais intimamente na coleção do Manuel Bandeira. E eu sentia muita dificuldade em ler as dedicatórias. Algumas, inclusive, eu não usei no meu trabalho e nem uso, porque eu não consigo nem decodificar. Esse foi um problema, assim, foi um obstáculo que eu tive que inclusive, ceder, justamente porque eu não conseguia trabalhar com o elemento completo do texto, porque ele, em parte, ele não fazia sentido para o que eu queria traduzir, transcrever, né? E aí eu sinto muita falta, talvez se eu tivesse tido aula, né, nem que seja elementar, eu talvez teria me ajudado muito, né? E aí o Gilberto Amado, misericórdia, ele tinha uma escrita assim que era um inferno. Eu tinha muita dificuldade, e o Gilberto Freire também. Era insano, eu ficava um tempão, às vezes, assim, olhando para aquele material, eu falei, meu Deus, eu não sei nem o que ele quer dizer, eu só entendi alguns elementos, que era um padrão, né, estrutural que eu
vi na dedicatória, mas os elementos mais importantes, que de fato revelava muito mais, eu não consegui. Então, eu acho que muita gente que estuda, trabalha com escrita, né, manuscrita, deve passar por isso também, né? Uma coisa complexa no tipo de trabalho que tu fazes, por exemplo, Stephanie, é que geralmente num acervo tu tens muitas mãos com pouca escrita de cada. Quando eu tenho uma possibilidade de ter vários fólios ou várias páginas, por exemplo, aquele segundo possuidor daquele segundo livro que eu mostrei, ele escreve muito, né? Então, assim, se eu tivesse alguma dificuldade, a letra dele é linda, não tenho dificuldade nenhuma para ler, mas se eu tivesse alguma dificuldade para ler, ele me deu régua e compasso. O primeiro livro, de 1503, também, ele me deu régua e compasso, porque ele me deu muitos tipos de letra, ele me deu muita abreviatura. Quanto mais escrita tiver, mais possibilidades de ir pelos termos de comparação e etc. Então, assim, quando eu tenho um excerto, né, realmente fica difícil. Mas se eu tenho um excerto autoral, e eu sei quem é o autor, e eu consigo ir atrás de mais textos produzidos por aquele autor, né, que a gente chama de scriptor, que é aquele que escreve, né, isso vai me dar uma bagagem significativa, mas de repente vira uma outra pesquisa, né, que é perseguir a escrita dessa pessoa, né, e não mais se dedicar ao conteúdo dessas micro escritas, né, que revelam realmente muito, né, das dedicatórias e atribuições. Né? Exatamente. Você falou uma coisa que eu fazia muito, tentar decodificar pela comparação. E outra coisa que eu fazia também era pegar vários exemplares do mesmo autor, ou seja, do mesmo dedicador, para tentar decodificar. Porque eu queria trabalhar com algumas dedicatórias e, de fato, eu consegui, justamente porque eu percorri todos os exemplares através da comparação. Mas isso dentro de uma pesquisa onde você tem que trabalhar fotografando uma coleção, por exemplo, de 4.000, que foi o que eu fiz, um por um, livro por livro, e além disso, organizar todas as dedicatórias dentro de pastas e tomando cuidado de organizar também a folha de rosto, para que eu pudesse, inclusive, ver se a dedicatória era oferecida do autor da obra para a pessoa. Então, isso me ajudava muito. Além disso, ainda tem, enfim, acessórios acadêmicos que a gente tem que utilizar aqui, né? Que são os teóricos. Então, isso realmente foi um obstáculo e eu senti muito não ter conhecimento prévio sobre o assunto. Era só isso. Tudo isso, né? Oi, boa noite. Eu pedi para Simone Weitz para quebrar o protocolo aqui, porque eu queria expressar uma curiosidade. Enfim, vocês duas foram o fino da bossa. Foi muito, muito bom. É maravilhoso ver vocês duas juntas tratando desse tema. E eu não podia perder a oportunidade de explorar um pouquinho vocês duas para fazer uma pergunta. Eu fiquei pensando na fala de vocês duas, né? E aí fiquei curioso sobre uma situação. É muito comum a gente, estudando biblioteca privada, seja pessoal, seja institucional, a gente, sobretudo a institucional, a gente encontrar carimbos que contam a história da própria instituição. Aliás, carimbos, ou sobretudo um ex-libris. Vou pegar o caso do Barão do Rio Branco. Lá no Itamaraty tem os ex-libris que pertenceram ao pai dele, depois tem os ex-libris dele. O acervo do João do Rio tem marcas do pai e depois dele. Isso acontece, você consegue, perguntando para a Stephanie, no que diz respeito à dedicatória, você já viu dedicatória sobreposta do pai, do filho e vai assim diante? E Alicia, é possível pela paleografia, você já viu os casos assim de conseguir identificar o pai, o filho, assim, as gerações adiante, enfim, mapeando essa procedência, né? É possível isso? Obrigado. Boa noite. Quem responde?
Você está com a palavra, vai primeiro. Eu encontrei muito isso que o Fabiano acabou de descrever, dedicatória sobreposta, né? E livros que foram oferecidos para vários membros da mesma família. Eu encontrei muito isso na coleção Afonso Arinos e encontrei também na coleção Guilherme Figueiredo. Inclusive, livros que foram oferecidos do pai para o irmão, que foi o presidente do Brasil, né? Inclusive, o Guilherme Figueiredo não é muito conhecido pelo reitor da Unirio, mas pelo o irmão do presidente da República na época, né? Então, tinha livros, sim, que vinha que tinha realmente uma genealogia, dedicatória sobreposta. Interessante, como se a biblioteca nascesse, a biblioteca fosse constituída pelo pai, por sua vez, herdada para o irmão, e o irmão, por sua vez, passa para o Guilherme Figueiredo. Isso eu encontrei muito. Inclusive, eu poderia até colocar, eu tenho vários exemplos disso, né? E dedicatórias de pessoas que compraram livros com dedicatória e, por sua vez, ofereceram o mesmo livro e aí sim colocou outra dedicatória. E por isso que eu digo que que a dedicatória você consegue sim situar uma pessoa no seu tempo e espaço, porque justamente ela tem esse todo itinerário, esses elementos de padrões estruturais que ajudam a situar a pessoa. É com você, Alicia. Obrigada, Fabiano, pela pergunta e obrigada pelo convite também, porque realmente tem sido realmente um prazer, está sendo um prazer. Eu hoje estava dando aula, um pouco antes de entrar na palestra, falando justamente de uma genealogia de escrita, em termos de genealogia mesmo, assim, a escrita do pai, do filho, né? Várias pessoas de uma mesma família que escreveram sobre um determinado material. E aí a gente tem duas questões interessantes. As letras são geralmente, quer dizer, podem vir a ser letras muito semelhantes. Assim como a voz, por exemplo, a minha voz é muito parecida com a voz da minha mãe, muito parecida com a voz da minha irmã, a ponto de confundirem uma com a outra, né? O traço da minha letra também é bastante parecido com o traço da letra da minha mãe, né? Tem a ver com a genética da mobilidade, os trejeitos que a gente de fato herda, né? Tem a ver com a convivência, né? Tem a ver com a formação de escola, por exemplo, no caso do pai, mãe, filho, quer dizer, pai, filho, neto, etc., da família que eu falei, né? Certamente um aprendeu, isso eu estou falando lá do século XVI, né? Certamente um aprendeu a escrever com o outro. Então, essa escrita vai carregar um DNA, né? bem pesado, né? No sentido de parecência, né? De semelhança. E aí entra uma paleografia de análise hard, né? Para conseguir diferenciar a peculiaridade de um, sempre vai ter, né? E a peculiaridade de outro. E aí o estudo da materialidade também ajuda muito, né? Por exemplo, quando a gente está em texto mais moderno, dedicatórias modernas, o tipo de caneta, por exemplo, né, pode me dizer muito. O tipo de tinta que eu estou usando, tipo rollerball, né, vai me dizer muito, né, em relação o uso, a língua, o uso do vocabulário, etc. É bem interessante. Eu gosto de ver essa genética em termos de familiaridade de escrita, né? Na semana passada, na palestra que eu mencionei, eu comentei que nós temos cartas de remessa de pedra de Lisboa para Salvador, para a construção da Igreja da Conceição da Praia. Também foi uma família, foram gerações de uma mesma família que enviaram as pedras e que enviaram as cartas, e as letras são muito parecidas, né? Ver isso em dedicatórias deve ser bem bacana. Obrigada. Stephanie, quer comentar mais alguma coisa? Lícia? Porque estamos, então, nos finalmente, né? Foi muito bom, né? É uma perspectiva inovadora, né? Fiquei impressionada com os padrões que a Stephanie comentou, né?
das dedicatórias, a paleografia analítica, realmente são campos que precisam ser explorados, né, para justamente aprofundar questões como essa da marcas e proveniências. Poxa, fiquei encantada, agradecida por poder ter essa oportunidade de ouvi-las e estar aqui com vocês. Agradeço também a comissão organizadora que me convidou para mediar a mesa, uma mesa tão maravilhosa, né? E com certeza. E então nós vamos encerrar, né? Estamos encerrando aí 7h37. Muito agradecida dessa noite proveitosa. Boa noite, bom descanso. E amanhã tem mais. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço. E parabéns pelo evento, lindo. Com certeza. Tchau.